Boa tarde. Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, essa releitura de uma preciosidade, de uma pérola da literatura e da espiritualidade, certamente um projeto que vem de mais alto. O Pequeno Príncipe, uma releitura através do maior projeto de livro do Ocidente, que é o Evangelho. Um fazendo luz para o outro, o Evangelho especialmente fazendo luz sobre o Pequeno Príncipe e fazendo luz para nós, como um farol para orientar nossos momentos. Estamos na parte final do livro, estamos avançando capítulo a capítulo. Nesse capítulo de hoje, o 26, estamos na terceira parte de tão rico que ele é. E nessas três partes temos lidado sobre o grande medo, o medo de todos os medos. Primeiro que o sentimento de todos os sentimentos é o medo, e o medo de todos os medos, é claro, é o medo da morte. Esse grande fantasma, essa grande sombra sobre a mente humana, tão mal temos lidado com ela. Como uma brincadeira, imaginamos uma brincadeira séria sobre a morte. Imaginamos uma pessoa, um amigo seu que você encontre absolutamente transtornado, desesperado. E você, aflito com o desespero dele, pergunta de que se trata e ele lhe diz, com um pano na mão: minha camisa. E você não entende nada e insiste, quer saber o que aconteceu para ele estar assim? Minha camisa preferida, diz ele. O que tem ela? O que tem ela? Pergunta você. E ele lhe responde: está gasta, veja só. Vou ter que colocar minha camisa preferida como pano. E a pessoa e o colega e o amigo chora, olhar esgazeado, transtornado. E você, diante daquela situação inusitada, pergunta: mas, meu amigo, quando você comprou essa camisa, você não sabia que ela um dia iria se desgastar? Não sabe que essa é a lei dos tecidos, das roupas, da matéria? Acaso você não sabe que quando uma coisa material se desgasta, você logo adquire outra? Por que esse desespero? Claro que se trata de uma metáfora sobre a morte. Muito mais fácil, mais viável, mais factível que essa cena da camisa é encontrarmos alguém desesperado por causa da morte, do falecimento de um ente querido. Mas precisamos chamar o ser humano desesperado com a morte, chamá-lo à razão. Como assim, meu amigo? Você não sabia que quem toma um corpo está destinado a ter que se desfazer dele? Que é da lei da matéria que o que hoje existe, amanhã deixa de existir, se desgasta e precisa ser entregue? Por que esse desespero todo? Você não sabe que corpo é assim? Quando você descarta um, daqui a um tempo volta a adquirir outro? Porque nossos corpos são como nossas camisas.
são uma vestimenta para o espírito, que se desgasta, precisa ser descartada, mas logo é substituída por outra roupa, outro corpo, numa outra vida, numa outra encarnação. Desespero por causa do fato mais anunciado de toda a vida, a única certeza da vida, que é a morte. Por que o desespero? A morte é o fato mais esperado, mais previsível, completamente inevitável. E justamente para esse único fato inevitável, nós não nos prevenimos, nós fugimos, nós procuramos não pensar. E somos surpreendidos pelo único fato 100% previsto para as nossas vidas. Olha só o paradoxo. Somos pegos desprevenidos, somos surpreendidos pelo único fato que certamente ocorre na vida de todo aquele que é vivo. Isso grita para as nossas almas a necessidade de revermos nossa cultura de morte. Vamos então, finalizando esse capítulo que tanto nos ensina essa nova maneira, nos dá ideias, nos dá indicativos para essa nova maneira de ver a morte. Vamos lá? Temos visto entre o pequeno e o grande príncipe inúmeros toques, luzes. Hoje vamos ler, como temos feito sempre, a parte final do capítulo 26 de O Pequeno Príncipe. É uma parte final do capítulo 26 em que Antoine conta que o Pequeno Príncipe preparava Antoine, seu grande amigo, sobre a sua morte. E preparando assim, ele ficou sério, depois de rir muito. Falava da morte e ria muito, mas por fim ficou sério. E disse: essa noite, por favor, não venhas. E Antoine disse: eu não te deixarei. Eu parecerei estar sofrendo, disse o pequeno, disse a criança. Parecerei estar morrendo. É assim, não venhas ver. Não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Se eu lhe peço isso, retornou o Pequeno Príncipe, é também por causa da serpente. As serpentes são más, podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei, disse Antoine. Mas uma coisa tranquilizou o menino. É verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Essa imagem é tão linda. O Pequeno Príncipe, se apresentando à morte, deixou a serpente sem veneno para uma segunda mordida. O grande príncipe, Jesus, também se apresentou, se ofereceu à sanha de morte, ao ódio daqueles que
tinham medo do seu poder. Porque Jesus, com o seu poder pessoal, com o seu poder espiritual, com o seu poder moral, desafiava aqueles que tinham o poder formal dos cargos, o poder exterior do dinheiro, o poder ridículo da força física e das armas. A todos esses, a autoridade, o poder pessoal, o poder verdadeiro e profundo de Jesus apavorava. E ele, para nos ensinar, para ensinar a humanidade sobre esse tremendo poder que nós temos dentro de nós, repetindo o profeta, ele disse: vós sois deuses. Anunciando aos discípulos, ele disse: vós fareis tudo que eu fiz e mais. Falando desse poder tremendo que todos temos dentro de nós, como ele, mas atraindo para si o medo, a agressividade, o ódio dos falsos poderosos do seu tempo, recebeu em si todo o veneno desse ódio, dessa frustração dos grandes poderosos. E recebendo esse ódio, isentou os amigos, ou amenizou o veneno que seria endereçado aos discípulos. Uma linda imagem, não é? Continuando, Antoine diz: naquela noite não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. O Pequeno Príncipe queria evitar o sofrimento do amigo, mas não conseguiu. Diz Antoine: quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido, num passo rápido. Disse-me apenas: ah, aí estás, e segurou minha mão. A criança também estava insegura, apreensiva perante um momento crítico. Segurou a mão do amigo porque precisava dessa força, mas preocupou-se de novo: fizeste mal, tu sofrerás. Eu parecerei estar morto, isso não é verdade. Antoine se calou. Tu compreendes? É muito longe, eu não posso carregar esse fardo, esse corpo é muito pesado. Antoine permaneceu calado. Tu compreendes? É muito longe. Eu não posso carregar esse corpo, é muito pesado. Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Antoine ficou mudo. E a criança perdeu um pouco a coragem. Mas fez ainda um esforço. Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Antoine continuava mudo. Será tão divertido, tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou porque estava chorando. A morte traz para todos nós essa falta.
Os nossos amores fazem falta, mas essa falta é urgente que nós percebamos, é um convite para outros preenchimentos. Temos dito, quando o nosso olhar foca algo, foca um objeto no meio de tantos, todos os outros objetos ficam embaçados, só vemos nitidamente o nosso foco. Assim são os nossos amores. Tudo fica impreciso, claro, apenas eles. Quando a morte os tira de nossa frente, nossos olhos perdem a referência. Nossos olhos choram a perda da falta da referência. Mas, enxugadas lágrimas, e as lágrimas todas se enxugarão com o tempo, veremos que o nosso olhar passa a perceber claramente os outros objetos. Quando alguém morre, oferece nitidez, oferece um convite para olharmos outras pessoas. Oferece um convite para amarmos outras pessoas com os mesmos amores, com o mesmo amor que amávamos aquele que se foi. Aquele que se foi deixou de herança, deixou um legado para nós, o seu amor. E esse amor é a ferramenta que se oferece, é um modelo para amarmos também outras pessoas. Nenhum de nós veio à vida, veio à terra com o destino de amar um. Todos nós viemos à terra com o destino de amar irrestritamente, profundamente, ilimitadamente. É preciosa a conquista do amor profundo com uma pessoa. Mas essa preciosidade, se torna exclusividade, o amor que exclui outros amores precisa ser retirada. Para que aprendamos, para que avancemos no sentido de um amor de inclusividade. Para que usemos esse amor como um óculos que nos dá poder, capacidade, nitidez para olharmos outras pessoas com a mesma precisão, com a mesma atenção, com o mesmo carinho que olhamos aquele que morreu. Devemos olhar outras pessoas. É a maior homenagem que podemos fazer para alguém que partiu. É amarmos outros com o olhar que ele nos deu, com o óculos, com o amor que ele nos deu. Um legado maravilhoso. E cada vez que conseguimos tomar aquele óculos de amor e olhar outras pessoas, ele receberá uma parte, sócio que é do nosso amor, receberá uma parte desses lucros, desses dividendos, dessa riqueza que é avançar no amor para outras pessoas. O grande presente, a grande flor, o grande perfume que podemos fazer chegar até os nossos falecidos é amar outras pessoas. Eles receberão esse influxo, essa alegria, essa realização. Tenhamos certeza disso. Antoine, porém,
voltando ao texto, continuava mudo. E o pequeno príncipe falava: será tão divertido, tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. Nós não nascemos apenas para uma estrela, mas para 500 milhões. É o que ele diz aqui. Mas o pequeno príncipe também se calou porque também estava chorando. É aqui, deixa-me ficar só, pediu o príncipezinho. E sentou-se porque tinha medo, disse ainda: tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo. Antoine se sentou também, pois não conseguia mais ficar de pé. Ele disse, o pequeno príncipe disse então: pronto, é isso. Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se, deu um passo. Antoine não podia se mover. Houve apenas um clarão amarelo perto da perna da criança. Permaneceu por um instante imóvel o pequeno príncipe. Não gritou. Tombou devagarinho, como tomba uma árvore. Não fez sequer um barulho, por causa da areia. O grande príncipe também morreu com extrema serenidade. Diz lá o final, as últimas falas com o corpo de Jesus, que ele primeiro pediu perdão para toda a humanidade, por toda a humanidade. Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. E depois expirou, com ainda mais serenidade do que o pequeno príncipe fez aqui. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Isso está lá no capítulo 14 de João, versículos 1 e 2, e Lucas, capítulo 23 de Lucas, versículos 34 e a 46. Sentimos a falta, o instinto tenta nos proteger, mas o espírito forte, que se fortalece se colocando na perspectiva espiritual, sabe que não há perdas. A própria lei da física fala que na natureza nada se perde. Nada se perde. Tudo se transforma. Não é assim? Por que continuamos a falar em perdas? Eu perdi um filho, eu perdi um marido, eu perdi uma esposa, eu perdi uma mãe. Não. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Incorporar essas verdades, sentir essas verdades. Porque para além de qualquer doutrina ou de qualquer ciência, o nosso coração, você que perdeu um ente querido, você que viu morrer um ente querido, jamais tendo realmente perdido nada, o seu coração diz que ele não acabou.
que ele não teve fim, que ele não é um finado, assim como não é uma perda. Ouça o seu coração, ouça a sua razão, que diz: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Mas ouça também o seu coração, que ele diz: não acabou. Em alguma parte, de alguma forma, a vida continua. E a vida continuando, claro, o amor permanece. E o amor permanecendo, claro, se você sofrer, se você se inconformar, se você se desesperar, estará envenenando o seu ente querido. De outra forma, cada passo que você der no sentido da aceitação, do entendimento, viverá a separação com saudade. Saudade é uma espécie de diploma, uma espécie de patrimônio da alma, da vida bem vivida. Viverá então com saudade, mas sem desespero, sem revolta. Saberá e aceitará o convite, a oportunidade, o mandato, dado diretamente pelo seu amor, que você precisa honrar. Honrar a morte de um ente querido é exatamente se apropriar dessa ferramenta do seu amor, desse óculos do seu amor, para amar mais e mais pessoas, mais e mais profundamente. Isso dará sentido para a morte do seu ente querido. Isso dará sentido para a vida do seu ente querido. Dará sentido para a relação que você teve, para as vivências lindas que você teve com ele. O que tira o sentido de tudo, o que deixa a vida sem sentido, é você crer no fim. Não há base racional para fim de nada. Não há base emocional. Seu coração diz que não acabou. Mas o seu preconceito, o seu apego, o seu materialismo, a sua estreiteza de visão, às vezes, muitas vezes, nos condena e pode o condenar a um afundamento na tristeza, na depressão, no desespero. Que assim não seja. Libertemo-nos da cultura absurda, superficial, materialista, apegada, que se agarra e se afunda e se intoxica na sombra, deixando de lado a luz, o amor, que é o grande legado dos nossos amores que se foram. É exatamente a conhecidíssima situação do copo meio vazio e meio cheio. Uma pessoa morrer na sua vida, nas nossas vidas, é um copo meio vazio e meio cheio, que você pode optar por esmagar-se no vazio, ou por reconhecer e absorver a água viva que habita o fundo do seu amor, a água viva que habita o seu fundo, e continuar a beber e a dar de beber para outras pessoas, aceitando os outros convites, amando outros amores. Que esse seja
nosso grande momento. Que essa seja a nossa profunda transformação. Que essa seja a forma de redução da morte ao que ela é. O fim de algo material que estava destinado a ter um fim. Mas do qual emana e permanece o princípio espiritual, ao qual nós amamos. Ninguém ama verdadeiramente um corpo. Todos nós amamos o ser, e o ser é espírito, é eterno. Que assim seja. Doemos agora. Nossa energia física, a energia do nosso ser integral, unindo o corpo espiritual, espírito. Doemos essa energia para todos aqueles que estão nesse momento desesperados com a morte. Nas guerras, nos acidentes, nas violências, nos hospitais, nas doenças, em toda parte que a morte assombra uma mente, essa nossa compreensão, esse nosso avanço possa transbordar para esses corações. Digamos para todos os desesperados pela morte na terra: não acabou. Reforcemos o que o coração diz para todos nós: não acabou. Reforcemos o que a razão diz para todos nós: nada termina, nada se perde. Fortaleçamos e estimulemos o que há de melhor no fundo de nós para amarmos cada vez mais, expandirmos cada vez mais e cada vez mais fundo o nosso amor. Graças a Deus. Que assim seja para todos nós. Agora, vamos então saudar os amigos que estão conosco nesse momento. Temos aqui poucos nomes, algumas vezes o Face faz isso com a gente. Então vamos saudar os que estão aqui: Adelaide Santos, Rita de Cássia Monteiro, Adelaide Dias. Em nome de todos os outros que assistem nesse momento, em nome de todos os outros que assistirão depois, em nome de toda essa humanidade que precisa tanto desse novo olhar para a morte, compartilhamos, expandimos, ofertamos esse nosso momento. Morte é transformação. Morte é expansão. Expandamo-nos, transformemo-nos com a morte. Não restringamo-nos, apequenemo-nos com essa cultura de morte. Inúmeros amores, um amor infinito, Deus que está em todas as partes de todas as criaturas e além, nos convida a si mesmo. Porque Deus é amor e a morte do corpo físico convida a transformação e a expansão do espírito. Expanda-se, transforme-se. Com cada evento de morte, desapegue-se
como um balão que solta lastros, como um foguete que lança partes para ir cada vez mais alto. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença, meus amigos, minhas amigas. Semana que vem estaremos todos juntos numa sequência muito interessante sobre felicidade. Estudaremos de segunda a sábado. Felicidade, do ponto de vista espiritual. Um convite imperdível. Venha conosco todos os dias na nossa página do Face, às 18 horas ao vivo, e depois em gravação no nosso canal do YouTube, Maurício Zomignani. Um grande abraço, um ótimo final de domingo para todos vocês e até a nossa série. Encontremos a felicidade juntos. Até amanhã.